Olá, amigos. Estamos começando o podcast Pausa na Programação. Eu sou a Rosane Coutinho e no programa de hoje eu tenho a honra de receber Dani Minintentag, da Microsoft. Dani, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Rô. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Junto comigo, para conversar com o Dani, eu tenho aqui ao meu lado Roberval Silva. Obrigado pelo convite, obrigado por fazer parte dessa mesa aqui tão importante. Lívia Moreira. É um prazer estar aqui com todos vocês hoje. Lívia, obrigada que você voltou hoje. Imagina, um prazer. E Rejane Silva. Olá, mais uma vez estamos aqui e é um prazer dar continuidade ao nosso trabalho. É isso aí. Obrigada. Fica com a gente que o episódio de hoje está muito, muito legal. Eu vou fazer a apresentação oficial do Dani. Dani Minintentag é graduado em Engenharia da Computação pela FMU, possui especialização em Administração e Marketing pelo IBMEC e especialização em Inovação em Negócios pela FGV. Ele tem 25 anos de experiência no mercado, atuou em grandes telcos, empresas de logística, Cisco e hoje na Microsoft. Ele é responsável pela transformação do canal e estratégia de vendas de diversos tipos de parceiros. Além disso, ele é líder da área de diversidade e inclusão. Dani, a gente não tem como começar esse podcast sem a gente falar assim, a gente te ama. Coraçõezinhos para o Dani. Coraçõezinhos essa para não você. estava na programação. Mas, Dani, é sério, por que a gente te ama? Primeiro, porque você é uma pessoa legal pra caramba. Né? Você é acessível, sempre que a gente te encontra na Microsoft, você é ali sempre super solícito, conversando com todo mundo, atendendo todo mundo, e isso é raro. Então eu quero honrar a sua presença aqui com a gente hoje e honrar a sua trajetória. Né? E como honrar a trajetória de um profissional como o Dani? Conta pra gente sobre a sua carreira, Dani. Assim, já estou emocionado. Maravilhoso. Poxa, antes que o Neiva, né? O Neiva precisou falar do Pedro para se emocionar. Eu já emociono agora só de mim. Qual que é a pergunta? Dani, mas é sério, você é legal pra caramba. Obrigado. Eu sei que você sabe disso. Mas você é muito legal. E eu acho que a Microsoft tem o privilégio de ter você... de ter você como líder de diversidade e inclusão. Eu vou dar um spoiler, vou sair do roteiro, né, e dizer que outro dia eu encontrei o Dani e ele estava conversando com um parceiro, né, bem aleatoriamente, aí ele chegou para o parceiro e falou assim, quantas mulheres você tem na sua equipe? Primeiro eles falaram de negócios, assim, né, atingimento, blá. Aí o parceiro, né, e o Dani, com tanta generosidade, ele colaborou com o parceiro, colocando de uma forma tão amorosa a necessidade e como o parceiro ia melhorar o skill dele, promovendo mais diversidade dentro da empresa dele. Então, assim, Dani... Foi muito legal mesmo. E eles já estão se mexendo, né? Já estão se movendo. E fazendo legal. Mais negócio. Que é o que a gente quer. Ninguém aqui quer o mal de ninguém. Né? Vamos partir desse princípio. E o tema que a gente vai puxar hoje, a gente vai falar de parceiros, vai falar de diversidade e inclusão. Por quê? Porque a sua empresa vai melhorar. Não é porque a gente é legal, porque a gente é bonzinho. Né? A gente também é legal e é bonzinho. Mas isso vai melhorar a sua empresa, o seu skill. Bom, deixa eu ficar quieta. Dani! Vamos lá. Conta pra gente sobre a sua carreira. Né? Vamos honrar essa carreira maravilhosa que você tem. Então vamos lá, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu fiz escola técnica e eu lembro desde então, minha mãe sempre falava, olha, faz uma escola técnica, você já vai muito cedo ter uma profissão. E aí eu fiz escola técnica de eletrônica, aí comecei a trabalhar muito cedo, estagiário técnico, e em algum momento, e aí passei por um monte de empresa, então parece que eu me sentia, eu posso falar que às vezes eu me sinto um milênio não sendo um milênio. Porque eu acho que eu quebrei alguns paradigmas de mudar de empresa muito rápido, porque eu comecei a trabalhar muito cedo numa época que não se mudava de empresa, né? E sempre por atrás de mais desafios. Inclusive alguns desafios financeiros, sem dúvida alguma. Acho que, né, todo Mas mundo você tem não é rico? Então, rico, privilegiado. Esse nome, nem sei pronunciar direito, Minintentag. Mas aí eu comecei a escola técnica, aí trabalhei em algumas empresas dessas que estão na história, entre elas as telcos. Tinha acabado de acontecer a privatização no mercado do Telebrás, todo esse mundo das telcos. Aí eu trabalhei em algumas telcos e startups. Então a gente fala muito de startup, eu trabalhei em telcos e startups, que era muito legal, que era
Startup não de criar um mundo digital, mas de quebrar as ruas para colocar fibra. Eu instalei cabo, era técnico de PABX, quer dizer, eu comecei uma carreira bem técnica mesmo, de soldar, placa, essas coisas. Depois fui fazer engenharia. E aí eu comecei a entender e comecei a ter minhas próprias ambições que eu precisava crescer nesse mercado. Em algum momento eu comecei a entender que eu tinha que usar a minha carreira técnica em algo que fosse mais comercial. Por quê? Porque eu atendendo os clientes tecnicamente, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu acabava vendendo alguma coisa. Então eu ia instalar um PBX, vendia um voicemail. Hoje em dia ninguém mais vende voicemail, né? De graça. Entendeu? É digital, né? Vendia um equipamento, um voicemail. E assim, ia instalar um link, oferecia porque você não aumenta o link. E assim ia, né? Esse tipo de trabalho. E aí eu fui trabalhar área de produtos, áreas de marketing, trabalhei todas essas telcos que a gente falou agora. E em algum momento eu falei, olha, agora eu preciso partir para o mundo de vendors, né, de fabricantes, etc. Eu tive algumas experiências diferentes, por isso que eu passo por logística, passo por mobile marketing, eu fui viver algumas experiências. Algumas acho que até que eu posso assumir hoje abertamente que foram alguns erros de percurso, ou mais que erros, acho que não teve um erro. Hoje a gente fala mais de aprender com os erros. E eu acho que eu aprendi muito. E depois eu botei minha carreira de novo onde eu queria colocar. E estou há 9 anos, quase 9 anos, em agosto eu cumpro 9 anos na Microsoft, trabalhando pela América Latina e Brasil, sem nunca ter saído do Brasil fisicamente, sempre sentado aqui. E muito feliz, né? Eu sou um apaixonado pela Microsoft. É verdade que minha relação sentimental com a Microsoft é muito forte. Perigosa, às vezes. Dani, e nessa sua trajetória, quem são as pessoas que te inspiram, que te ajudaram? Essa é para chorar de novo, né? Mas não é? Na verdade, a gente quer honrar essas pessoas. Então, acho que, obviamente, tudo começa pelos meus pais, né? Acho que tudo começa pelos meus pais, né? Que difícil. Meus pais sempre foram muito trabalhadores. E eles sempre trouxeram isso para casa. E incansáveis, né? Meu pai, infelizmente, falecido já, mas minha mãe muito trabalhadora, e minha mãe uma pessoa que puxou sempre muito a cultura para dentro de casa, né? Meu sobrenome, né? Eu sou de uma família judaica, né? Minha mãe mais tradicional, meu pai sempre foi mais moderno, até pelas histórias de cada família, que pode ser um outro podcast, né? Mas é isso, né? Eu sou filho de uma mãe que precisou sair do país de origem por guerra, por não poder praticar o judaísmo, muito jovem. Depois passou por Israel e veio para o Brasil. E meus avós reconstruíram a vida aqui. O Brasil, eu realmente tenho... A gente fala dos problemas do país, mas eu sou muito grato ao Brasil. Porque o Brasil, querendo ou não, salvou minha família, né? Então, toda vez que a gente reclama do Brasil, eu lembro o quanto o Brasil é importante para minha família. Meus pais se conheceram em São Paulo, no Bom Retiro, tipicamente bairro de judeus daquela época. Né? Meu pai vem de família ucraniana, meu avô era polonês, mas meu pai é filho de polonês, neto de ucranianos e russos, olha que coincidência esses dois países agora. E meus pais se conheceram no Bom Retiro, tradições completamente diferentes, mundos diferentes, e é isso, formaram uma família, eu tenho um irmão mais velho. Então, acho que meus pais, eu estendi a resposta, mas meus pais são que me inspiraram muito, muito. E aí na carreira passam algumas pessoas, né? Obviamente, não tem como não escapar disso, né? Acho que primeiro tem um cara chamado William, que é um cara que eu amo, que é o irmão para mim, que é o cara que me contratou numa das primeiras telcos startups, que me deu uma chance num momento bastante complicado, profissionalmente, pessoalmente, etc. E o William Soares é um irmão para mim, né? E é isso, acho que ele é um dos caras que me inspiraram muito numa época da vida. Depois... duro, hein? Falar de tanta gente assim é duro, né? Acho que, basicamente, depois do William, eu tenho que assumir que o próprio André Neiva é um cara que sempre me inspirou muito. Eu sei que ele falou de mim. Peraí, enquanto você toma água, deixa eu falar do Neiva, gente. Gente, nós gravamos um podcast com o André Neiva. O Neiva é do time do Dani, diretor de parceiros. Pensa num cara sensacional. Isso mesmo. E aconteceu algo assim inédito aqui pra gente no Pausa na Programação, porque no dia que nós estávamos gravando, caiu uma chuva que acabou com São Paulo naquele dia. A gente tinha, né, tem uma organização e estava assim programado para fazer um podcast com mais tempo, a gente acabou gravando 10 minutos de podcast. Se vocês assistirem esses 10 minutos de podcast, ele vale por, assim, 5 horas, uma vida inteira de podcast. Então, assim, procura no nosso canal, aproveita, né?
Siga o Pausa na Programação no Instagram, no TikTok, em todas as plataformas. Procure esse episódio do André Neiva. Vocês vão amar. Então, o André, quando justamente fui trabalhar numa das telcos, na Intelig, né? Que o William me contratou na Metrorrede, depois na Intelig, o André era par do William. O André era par do meu manager, e a gente se conheceu lá, isso tem décadas, e a gente trabalhou muito junto, muitos projetos juntos, e logo depois a gente se encontrou, porque o André trabalhava na Cisco, e eu estava em telcos, estava na Embratel, não sei o que lá, a gente voltou a se reencontrar. Sempre a gente se deu super bem, o André me atendeu até como fornecedor, acho que era mais difícil antes, eu não era tão legal, talvez. Não, eu era legal. Mas... E depois, eu surgiu essa posição na Cisco, que eu queria voltar para o mercado, e eu lembro que o André, a forma que ele me ajudou foi incrível, né? E aí vem meu lado de gratidão, né? Então, mais que também inspiração, acho que tem uma coisa... Eu sempre falo que a gente tem que ter gratidão, né? A gente ajuda... É um negócio meio... Essa roda da ajuda, né? A gente ajuda alguém, e não é só ajudar por ajudar, mas a gente ajuda alguém, essa coisa retorna, assim. Independente de crença, religião, etc., as coisas retornam. E depois, o André acabou vindo trabalhar comigo, né? Na Microsoft, primeiro Latam, e depois a gente se separou, e aí no Brasil de novo, e é isso. Então... Até em algum momento as pessoas se confundem, né, de alguma forma a nossa amizade, mas sim, a gente tem uma amizade, mas a gente separa super bem o negócio, assim. Tem um momento que a gente fica... Inclusive é isso, os desafios acho que a gente tem também, porque que a gente tem que falar, independente da amizade, a gente tem que ter as discussões e a gente consegue ter isso, e a gente sabe a hora de recuar e a hora de ir sem misturar as coisas, entendeu? Mas é isso. E aí tem uma pessoa que me inspira muito, tem duas, na verdade, quando a gente pensa em liderança também, na própria Microsoft, pensando em liderança, uma é a Pri, acho que a Pri Lahan é uma liderança estratégica de uma forma, e a Pri tem impacto direto no meu desenvolvimento profissional, e no meu crescimento, inclusive, em todos os sentidos, de falar, de chamar atenção, de dar coach e assim por diante. Justamente nesse meu momento de crescimento de carreira, acho que você tem que ter alguém que te puxa para isso e fala o que tem que ser falado, porque é muito fácil voltar às vezes para a situação de vítima, de falar o mundo conspira, etc, porque é a vida do dia a dia. Puxa, e aí vem todo lado que a gente vai falar bastante hoje de D&I, diversidade e inclusão, que é a Tânia, né? E aí assim, reportar para a Tânia, eu falo que é um grande luxo. Tem uma coisa muito engraçada que eu falo para ela, que acontece assim... A marca Microsoft é uma marca muito forte, né? E por isso que é um dos privilégios. A gente tem que estar... acho que é sempre honrado. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente acaba levando essa marca com a gente. Todos nós, não é só cargos executivos, todos nós, né? A Lívia da Microsoft, o Dani da Microsoft, sempre você é da Microsoft. E com o tempo vai passando, você vai ficando mais da Microsoft. Você perde teu sobrenome um pouco. É interessante isso. E eu lembro que, sempre que eu estive na Microsoft, por exemplo, o clube que eu frequento, eu falo, e todo mundo pergunta, a Microsoft, pergunta para mim do Xbox, que é uma coisa que não é meu business, perguntam de tudo que você possa imaginar. O OpenAI, o ChatGPT, e aí vai se falando de tudo. Você faz esse final de semana. Na verdade, é atualização do Windows, né? Totalmente, reclamam menos, hoje em dia reclamam menos, né? Mas é isso, aí a discussão no final de semana com os filhos dos amigos, o advogado, eu acabei de falar para vocês, e assim vai, né? Mas foi uma coisa interessante que quando eu comecei, quando eu passei a reportar para a Tânia, e a Tânia veio para a Microsoft, começaram a perguntar, você trabalha na Microsoft? Eu trabalho. Com a Tânia? Então, todo no final de semana eu falava da Tânia. Esse negócio só mudou agora um pouco quando eu assumi diversidade e inclusão. Eu falo que eu passo o final de semana inteiro falando de D&I, porque é um assunto que as pessoas querem saber. Então, também é outro grande privilégio. Agora, ter a Tânia, né, uma líder, uma executiva, mulher, tão inspiradora, e tão focada no tema D&I, ela é reconhecida por isso, e ter ela como manager, como líder, é um grande presente, na verdade. Sem nenhum puxa-saquismo, mas é um grande presente. Porque a pessoa te traz muito conteúdo no dia a dia. E eu acho que é isso, acho que essa é a troca. Quando a gente fala de inspirar é essa troca. Essa troca, assim, tô falando de pessoas que inspiram. Agora, não é porque a Lívia tá aqui, mas ela que tá aqui, eu acho que tem uma coisa muito legal em todo líder, que a gente honrar os times que a gente tem. E na Microsoft a gente tem um ambiente onde a comunicação é aberta. Todo mundo pode falar com todo mundo, né? Não que a hierarquia não existe, mas ela existe de uma forma mais... na forma de gerir o negócio, mas não na forma do manda o que faz. E é isso. É isso, a gente pode ter essa relação. E acho que nossos times hoje, a gente tem a oportunidade de ter times que tiram a gente
dessa zona de conforto, da gestão de pessoas, que às vezes é uma zona de conforto, te desafiam a pensar mais, a pensar diferente, a te trazer o problema com outras visões. Então, você tem uns times que inspiram de uma forma muito clara, né? Então, há dias... Hoje eu tive uma sessão logo de manhã, hoje está um dia de pitch muito legal, hoje eu tive a sessão com estagiários, trainees da empresa, e tive há 2 semanas atrás só com os grupos de mulheres. E é muito legal poder contar essa história para essa galera aqui. É interessante. Chegou rápido. A gente falou agora há pouco sobre os 20 anos passarem rápido, né? E eles passaram rápido, né? Porque agora eu falo com a galera de 20 anos, putz, eu tenho 46. Eu falo, meu Deus, já? E agora? Complementar, que eu acho que é importante, e eu deixei para falar por último propositalmente, mas tem a pessoa que, nos tempos atuais, obviamente, e talvez nos quase 23 anos completos, que me inspira muito, que é a Thaís, que é minha esposa, né? É a Thaís. Eu tenho um casamento espetacular. Ai, que incrível! Eu realmente, quando as pessoas reclamam do casamento, eu sou aquele que... A Lívia também não, né? Porque ela também é apaixonada pelo marido dela, que a gente sabe, né? Mas eu tenho uma mulher espetacular que, desde o nosso tempo de namoro, parece que... Assim, a gente consegue fazer uma dupla. Não que a vida seja sempre mil maravilhas, porque todo casamento é um casamento, né? Já diz. Mas realmente eu tenho uma gratidão, e a Thaís é uma... Assim, ela consegue me salvar nos piores e nos melhores momentos, né? E ela me deu os 2 maiores bens da nossa vida, que é a Bia e o Dudu, né? A Bia com 10 anos, o Dudu com 8. Então a gente consegue se alinhar tão bem, é um negócio tão legal que é isso, né? Pelo resto da vida, até que a morte nos separe. Ah, que incrível, que maravilhoso. Eu lembro quando eu assumi D&I na Microsoft, ela é muito na dela, assim, ela é um pouco mais na dela, etc. Já foi do mundo corporativo também. E eu lembro, e ela nunca comenta meus posts assim no LinkedIn, e eu sou ativo, né? E esse post foi um que ela comentou com muito orgulho. Eu falei, nossa, né? Porque ela realmente, ela tem um espaço dela, eu tenho o meu, a gente se respeita o espaço, mas bem na boa, assim, né? A gente posta pouco junto, a gente não gosta de muito mostrar família nos posts, a gente é mais, né? Até por questão de segurança, a gente fica um pouco mais na nossa, mas é isso. Mas a gente postou o show do Titãs, que foi maravilhoso no sábado. Gente, Imperdível. maravilhoso. E aí, indo nessa linha, Dani, eu acho que você também é uma pessoa inspiradora, né? Eu acho que você inspira não só os times internos, as pessoas que têm o privilégio de reportar para você, conviver com você no dia a dia, mas você é uma inspiração para os parceiros, né? Você também inspira os parceiros, e os parceiros sempre estão ávidos para saber o que você vai falar, o que o Dani vai posicionar, porque você virou uma referência, né? Você é hoje uma referência. E aí, pensando nisso, o que você acha que a gente pode compartilhar, que você pode compartilhar com os parceiros de prioridades estratégicas? O que você pode dividir hoje com os parceiros sobre isso? Primeiro, obrigado. Eu fico muito feliz de ouvir isso, né? Eu sei que... E é de coração, você sabe. Eu sei. E falando para os parceiros, primeiro eu preciso agradecer vocês, né? Vocês são, assim... Que difícil. Ele vai me fazer chorar. Não, já tá todo mundo chorando. Hoje tá emocionante. A gente tá indo por um lado Não sei exatamente o que sentimental. aconteceu. Eu fui titando no sábado, o titando me trouxe tanto remember, né? Não, mas assim, uma coisa que eu falo na linha dos presentes que a Microsoft me deu, uma vez me perguntaram se eu sonhava um dia estar nessa posição, e eu falei que eu acho que eu não tinha planejado tanto. E aconteceu... Eu acho que em algum momento eu planejei, quando eu falei, eu quero sentar nessa posição, e eu ganhei esse presente. Mas assim, eu vou conectar de novo, acho que o tema de D&I um pouco. Eu acho que quando a gente tem um impacto tão grande na sociedade, é o seguinte, a nossa marca é uma marca muito forte. E a gente tem que ser muito responsável. A gente tem muita responsabilidade. Eu não sei se vocês conseguem imaginar isso, vocês parceiros, vocês estão aqui, mas eu repito isso abertamente, repito dentro da empresa, quando a gente tem 25 mil parceiros num país como o Brasil, e se a gente fizer contas rápidas, eu sempre falo de uns números mágicos, cada hora eu falo o número porque eu acho que esse número é muito maior. Mas 25 mil parceiros, se você pega, sei lá, 3 pessoas por parceiro, que tem mais 3 pessoas em casa, são 9 pessoas. Vamos pensar em 10 pessoas impactadas diretamente. Vezes 25 mil, façam a conta. Só que é muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso. Que respiram de alguma forma nosso negócio como parte de um portfólio, seja de revenda, de serviço, etc. Não dá pra errar. Então, assim, eu acho que às vezes as pessoas não têm essa noção, mas... e às vezes talvez eu trago essa responsabilidade muito forte pra mim, porque não dá pra errar. Então, assim, cada coisa que eu falo... Quando eu sentei nessa cadeira, a Cris, a diretora de recursos humanos da Microsoft, falou assim, olha... E eu vou falar isso abertamente pra todo mundo, e eu repito isso pra ela, que foi um dos presentes que ela me deu, que ela falou o seguinte... Não esqueça que cada palavra que você falar a partir de agora, ela ecoa muito mais. Você tem que ter responsabilidade sobre as suas palavras.
E eu trago isso toda vez que eu vou falar alguma coisa, hoje com muito mais calma, porque eu tenho muito mais certeza do que eu vou falar. E é isso, então assim, eu sou muito grato, porque a gente é uma empresa de ecossistema. A gente vê com muita humildade, a gente vê os concorrentes olharem pra gente, o mercado olhar pra gente e falar assim, opa, o que acontece com o ecossistema? Clientes buscam a gente falar, como vocês fazem o ecossistema? Como vocês transformam o ecossistema? Tá longe de ser fácil, porque a gente muda de programa, a gente muda a forma que a gente incentiva, sempre atrelado à nossa estratégia de negócio. Então, um dia a gente vendia licença produtos, agora a gente vende cloud, que tem a ver com serviços. A gente precisa que esse ecossistema se transforme. Esse mesmo dia que eu falei com esse parceiro sobre D&I, sobre diversidade e inclusão, teve outro parceiro que veio falar bravo comigo sobre nossas mudanças de programa. E eu não tenho problema nenhum de falar a verdade, porque faz parte, a gente tem as conversas necessárias e muitas vezes difíceis. Mas o que eu falo para esse ecossistema é continue se transformando, porque a gente vai continuar se transformando. A gente como profissional tem que se transformar. A gente tem que estudar, vocês têm que estudar. A gente tem novas certificações, a gente pede que vocês tenham novas certificações. O nosso negócio é um negócio técnico, né? E cada vez ser generalista fica mais difícil, tem que ser mais especialista. A gente é cobrado internamente por ser mais especialista, né? Você como recursos humanos, você sabe disso, porque é o que você cobra internamente das pessoas. Se especializem, vocês investem nisso. A gente investe nisso. Então não tem outro caminho a ser seguido. Então, e na linha de inspirar, por exemplo, eu pego dias de férias para estudar. É uma decisão minha. Então, eu estou acabando agora um curso, por exemplo, de conselheiro, que está longe de eu querer ser um conselheiro ainda, acho que tenho muito o que fazer na vida, mas é uma coisa que me importa, pensando o que vai ser meus próximos 10 anos, porque é isso, eu quero ficar na Microsoft meus próximos 20 anos, mas pode ser que não, pode ser que sim, mas o que você quer ser daqui 10 anos, né? Por mais que você tem que resolver o que você vai ser daqui 1 ano e meio, 2 anos. Mas é estudar. Então, eu pego dias de férias, por exemplo, para estudar, e eu já estou vendo qual que vão ser meus próximos cursos. E é um acordo que eu tenho com a Thaís, por exemplo, que fala, olha, eu vou usar dias de férias para estudar, que a gente não vai viajar, ou que eu não vou estar com as crianças, eu vou estudar. E às vezes dia de semana, e eu converso com a Tânia, converso com o time e falo, olha, pessoal, tais dias eu estou fora e estudando, né? Porque eu posso usar os dias de férias como eu achar que tem que ser utilizado. E é nessa linha. Então a gente é uma empresa muito técnica, o negócio é muito técnico. A gente está falando agora de OpenAI, de inteligência artificial, tem que estudar. O que é esse negócio todo de inteligência artificial? Segurança, cibersegurança, tem que estudar. Não se vende cibersegurança num pitch superficial. Tem que estudar, tem que saber falar. E a gente é cobrado disso. Então, a forma que eu tenho falado para os parceiros, acho que desde que eu cheguei na subsidiária 4 anos atrás, primeiro como a posição justamente que está o Neiva e o Samuel, e depois como responsável pela área de parceiros como um todo, nosso negócio é um negócio técnico, se especializem. Criem seus serviços, criem suas propriedades intelectuais de serviço, o que vocês vão ser diferentes nesse mercado. Porque é isso, vai sobreviver quem agrega mais para o cliente. E é isso, escutar o cliente. O cliente está precisando disso, resolver o problema de negócio do cliente. Não vai ter saída, né? Não tem saída, o cliente está esperando isso. Que não tem nada a ver com a revenda pela revenda. Não, perfeito. E pensando nisso, a gente sabe que hoje os clientes estão nessa transformação digital, né? E acho que você já respondeu parte disso, mas como que você vê hoje os parceiros ajudando nesses gaps, nessas oportunidades que os clientes têm desenvolvido? Como que você vê essa relação entre cliente e parceiro? Como o parceiro pode se posicionar melhor hoje dentro do cliente? Essa pergunta é super legal. É assim, eu acho que antigamente, pouco tempo atrás, em algum momento, a indústria era um pouco arrogante com os clientes e com o próprio ecossistema, ao ponto de entrar num cliente e falar... eu vou resolver o teu problema de negócio sem conhecer a indústria e o negócio do cliente. E aí queria chegar com a solução pronta, que era basicamente venda de produtos, né? E acho que até um certo momento, os clientes suportaram isso. Hoje, eu acho que a gente tem que ter humildade suficiente para ouvir o cliente e ouvir a necessidade dele, como a gente ajuda a resolver problema de negócio. Aquela pessoa que não escuta o cliente não vai resolver o problema dele, vai resolver seu próprio problema. E essa venda vai ser uma venda de bem curto prazo. Curto prazo porque não vai ter sequência logo depois. Isso vale, às vezes parece que a gente fala de indústria, a gente fala só das grandes empresas, das 500 maiores empresas do Brasil, das multinacionais, mas acho que todo o tamanho de empresa. Assim, pessoal, a padaria da esquina tem um problema de negócio. Seja a comunicação com o cliente dela, seja o banco de dados daquele cliente, né? Todo mundo tem problema de negócio. E a multinacional também tem os seus problemas de processo e como ser mais digital e assim por diante. Então, a minha dica aqui é escutem o cliente.
E antes de vender o produto, todo mundo quer bater a meta, né? E falando para os nossos canais, pessoal, aproveitando, né? A gente vai transmitir isso Q4 ou Q1? Eu já não sei. Se for Q4, tragam o deal nos próximos 10 dias. Se for Q1, a gente já tem uma meta grande em Q1, tá? Mas assim, mas brincadeiras à parte, é essa linha. Mas assim, como a gente faz a meta com responsabilidade? Como a gente escuta esse cliente? A gente repete isso há muito tempo e parece que às vezes não vai. Mas já tem muita gente indo. E tecnologia, e tem uma coisa para se pensar. Mesmo pensando em tecnologia, não é só um negócio. Os clientes hoje, tem muita gente com muita capacidade técnica dentro das suas equipes, tá? Assim, e é muito triste quando a gente chega num cliente e ele sabe mais da nossa tecnologia do que a gente mesmo. Isso vale para o nosso ecossistema. Então, você chegar num cliente e ter alguém melhor preparado, se prepara, porque esse cara, ele não vai comprar de você facilmente se você não ajudar ele, porque ele sabe mais. E indo nessa sua linha, a gente tem visto hoje muito essa colaboração entre parceiros, né? Então a gente tem visto, a gente chama às vezes de P2P, mas é um parceiro fazendo parceria com outro parceiro. Como você enxerga isso? Como eu enxergo isso? Acho que isso, com muita humildade, eu vou falar que eu não vejo nenhum outro ecossistema no mercado fazer isso. Nenhum, e mais uma vez sou muito grato a vocês. E eu não vejo... Primeiro porque nosso ecossistema definitivamente é o maior e melhor ecossistema high-tech do Brasil. Assim, eu não canso de escrever isso no LinkedIn, eu não escrevo isso por um puro pitch, porque eu tenho certeza absoluta disso, porque a gente ouve isso. Isso é a primeira coisa. Que é uma das coisas que dá orgulho liderar essa área. E a segunda é que o nosso negócio na Microsoft, ele é tão completo, mas quando a gente não toma cuidado, ele vira complexo. E aí, a dica, mais uma vez, para os parceiros é escolha especializações. Talvez vocês não precisam saber tudo. Obviamente, eu vou falar para vocês. A gente espera que todo mundo saiba tudo, que vocês vendam de tudo, que esteja... Mas a gente sabe que isso é complexo. Mas quando a gente consegue juntar o cara especializado em cibersegurança com o cara especializado, por exemplo, em dados e inteligência artificial, uma combinação maravilhosa. Ou o cara especializado em licenciamento. A gente sabe que tem desafios, às vezes, no licenciamento. Não tem problema. O cara é especializado em licenciamento, mas precisa de um parceiro de Dynamics. Por que não? Que é uma especialização específica que entra nos processos do cliente, que você tem que entender como o cliente atende o cliente dele. Né? Mais complexo que Dynamics, ou que CRM, ou ERP, não tem como você pensar em tecnologia, porque é o processo do cliente. É uma loucura, né? Você atender o cliente lá na ponta. Então, assim, não precisa ser especializado em tudo, mas o P2P, né? O partner to partner, é ganhador. E é até engraçado, né? Toda vez que a gente faz um evento na subsidiária, né? Em julho a gente vai ter outro. Se preparem que a gente vai ter um Inspire de novo na subsidiária. E dessa vez ao vivo. Opa! Conta pra gente os dias. Ao vivo. Dia 18 e 19. Dia 18 e 19 vai ser ao vivo. Já tem um Inspire na subsidiária. Dia 19 vai ser ao vivo. Então, infelizmente a gente não tem lugar para todo mundo, mas a gente vai ter ao vivo na subsidiária, em primeira mão, a não ser que aconteça algum desastre, mas por enquanto está confirmado. Vamos torcer. Mas é isso, eu lembro que o ano passado, quando a gente fez já na subsidiária, teve um momento que eu precisava chamar as pessoas para a sala, que os parceiros estavam ávidos, que se fala? Ávidos a se conectar, tá junto. Eu falei, galera, todo mundo para a sala, senão vai reduzir incentivo pela metade. Entendeu? Porque precisava continuar a programação. Lembra ali? Lembra? O pessoal quase se atropelou na volta. Todo mundo, nossa, o Dani falou que vai reduzir incentivo e saiu correndo. Como se eu tivesse esse informe, né? Pessoal, só quero aumentar incentivo. Mas é isso. Mas por quê? Porque eles estavam lá fora justamente fazendo negócio, e é muito legal quando a gente vê isso acontecer. É muito legal. Essa riqueza do ecossistema que às vezes é impossível valorar. É o fomento. É isso, porque o fomento é o trabalho em conjunto, entendeu? Essa conexão. Legal. E assim, última pergunta, até para todo mundo falar, senão eu fico aqui só eu perguntando, eu adoro perguntar, é uma honra também fazer essas perguntas diretas para o Dani, apesar da gente conviver bastante. Pensando em um parceiro moderno, num parceiro de referência, como que você vê esse parceiro do futuro? O parceiro do futuro, ele já tem o presente, tá? Então, assim, a boa notícia é que ele já existe. Então, que é uma das coisas que dá na linha de orgulho, né? Ele é esse parceiro que definitivamente tem a confiança do cliente. Esse é parceiro que conhece as indústrias que ele resolveu trabalhar. Então, ele resolveu trabalhar, por exemplo, com IoT, ele resolveu trabalhar com retail, resolveu trabalhar com manufatura ou com o mercado financeiro. E que ele consegue falar daquela indústria e que o cliente confia nele. E que ele consegue aplicar a tecnologia para aquela indústria e não fazer ao contrário. Né? É isso. Ele consegue encaixar o triângulo no triângulo e não o quadrado no triângulo. Né? O que faz com que o cliente use a tecnologia com responsabilidade.
Né? Então, e aí pensando em cloud, que são desafios grandes de transformação, etc., ainda tem um potencial gigante no Brasil para isso, a gente está longe de ter todo o mercado já atingido comprando cloud, ou mais usando cloud, mais que comprando, usando com responsabilidade, esse parceiro existe. E mais uma vez, não obrigatoriamente nas grandes empresas, é das pequenas e grandes empresas. Temos 5 milhões de CNPJs ativos no Brasil. Uau! É esse o número de CNPJs no Brasil. Né? Pessoal, a gente tem pelo menos 85% do mercado para ser, de alguma forma, ainda abordado de forma construtiva. Tem muita gente que ou não consome de uma forma responsável, ou não consome nada, ou fica no modelo. Quer dizer, e fora que a gente está num país continental. Né? Brasil, com todos os desafios que a gente tem, está sempre entre as 10 economias do mundo. Quer dizer, assim, é um potencial gigante que alguém vem falar que não tem mercado, que o mercado não progride. A gente tem diferentes ciclos de mercado. E é isso, o que a gente precisa é disso. Outra dica legal é o seguinte, o Brasil não é só São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, assim. Os interiores desse país são uma potência. Os interiores de São Paulo, os interiores do Nordeste, os interiores do Sul são uma potência de empresários, de mega empresários, de empresas locais, nacionais, que precisam ser suportados. E é essa outra dica que eu dou. Às vezes a gente fica numa discussão de sempre estar nos mesmos lugares. Parceiros, a gente não vai abrir escritórios no Brasil. A gente tem um ecossistema de parceiro para vocês terem a possibilidade de fazerem isso. Fiquem à vontade. Onde com certeza a discussão de concorrência vai ser muito menor, ou não ter. Isso quer dizer que vocês têm a possibilidade de impactar diretamente o mercado. Vocês entenderam, né? Fiquem à vontade. Dani, e conta um pouco pra gente, mudando um pouquinho de tema, conta um pouquinho pra gente sobre as práticas, na verdade, as iniciativas de inteligência artificial da Microsoft, porque isso está na moda, né? Está na moda. Vamos lá. Inteligência artificial pra gente não é um negócio, obviamente, novo, né? A gente já faria muito de machine learning, de AI, etc. Só que aí a gente resolveu fazer essa parceria com a OpenAI, né? E essa parceria já começou um tempinho atrás, onde a gente fez o primeiro investimento alguns anos atrás, e aí finalmente, meses atrás, a gente anunciou esse investimento que está no mercado de 10 bi dólares, onde basicamente toda a tecnologia de OpenAI trabalha com a gente dentro da nossa nuvem dentro de Azure, né? O que dá muito orgulho, obviamente. E aí tem basicamente 2 caminhos que a gente segue com isso. A primeira coisa é que a gente já traz o OpenAI dentro dos nossos próprios produtos, né? Então isso é maravilhoso, né? Então quando você pega o Microsoft 365, que já é uma liderança de mercado absoluta e toda a usabilidade maravilhosa, espetacular, quando a gente joga, de alguma forma, a gente aplica o OpenAI lá dentro e o chat GPT e assim por diante, todo o chat lá dentro, a usabilidade vai ficar muito melhor, né? Então exemplos claros que a gente pode ver no YouTube, pode ver nas nossas mídias, que você ter uma sessão de Teams, por exemplo, e ele tomar suas notas e agendar suas próximas reuniões e falar: meu Deus, onde que eu tava? Que esse sonho não tinha acontecido antes. Ou assim, então você olha e fala assim, mas, falamos disso? Eu tava lá e não lembrei, exato. Não vi? É isso. Né? Isso é uma coisa. Toda a parte também de tradução, toda a parte de reconhecimento de voz, né? Ou o sonho de todo vendedor, o forecast, né? No Excel, né? E o Excel trabalha para você. Ou você fazer uma pesquisa dentro do teu próprio Word, dentro do teu SharePoint interno, de assuntos que você quer colocar, fazer uma proposta ou fazer uma apresentação. E assim vai, né? Todo mundo que brincar hoje, e isso está disponível no Bing, e assim por diante, quer dizer, o Bing é outro, né? O Bing está no mercado, né? O número de downloads do Bing hoje é inacreditável, justamente pela história de a gente incluir já todo o tema de OpenAI dentro do Bing. Então a plataforma funciona perfeitamente, só baixar hoje no celular ou mesmo na... Então é um negócio muito legal, né? É interessantíssimo. Outro dia eu fiz uma apresentação para o time sobre mudanças, né, Li? Foi incrível. E aí eu botei um texto lá sobre como você se desafiar em mudanças, não sei o que lá. Não fui eu que escrevi, foi o ChatGPT, foi maravilhoso. Maravilhoso. Foi sensacional. Naquele momento eu pensei, nossa, esse cara me substituiu, né? E é essa outra coisa, acho que o desafio que a gente fala muito, a inteligência artificial não está vindo para substituir o ser humano. Na verdade, a gente coloca até como, obviamente, missão da empresa empoderar cada dia mais as pessoas, as empresas a fazerem muito mais, as organizações fazerem muito mais, é justamente isso. Pessoal, a gente precisa pegar todas essas pessoas que um dia fizeram esses trabalhos, fazem esses trabalhos, a gente como levar essas pessoas para fazerem coisas que agregam muito mais, né? Que usem
o OpenAI para isso, né? ChatGPT é uma discussão nas escolas. Na escola dos meus filhos tem discussão sobre ChatGPT. Por acaso não me chamaram para discussão, chamaram colegas meus que não são da área e eu achei ótimo, entendeu? Porque eu posso ser um pouco polêmico, né, na escola. Né? Então eu prefiro nesse momento me preservar e preservar as crianças do meu ambiente. Principalmente. Concorda? Thaís concorda com isso, né? Mas é isso, né? Porque dependendo da coisa que você ouve, pode te deixar um pouco incomodado. Mas, não, brincadeiras à parte, eu acho que é isso. E aí, quando a gente fala de OpenAI, dentro de Azure, acho que isso que é importante, né? Tem algumas coisas, mensagem para passar. A primeira coisa é que OpenAI é uma plataforma segura. Acho que isso é importante colocar. Aquilo que se usa de OpenAI, o tema da inteligência artificial generativa, e a palavra generativa já diz tudo isso, quanto mais se usa, ela vai generando cada vez mais, ela vai gerando cada vez mais. Ela vai usando tudo que você faz para alimentar cada vez mais teus dados e tua informação e organizar de uma forma que te entregue melhor a informação. Aí vem a primeira pergunta, mas se eu uso isso, eu sou uma empresa e uso isso, a minha informação fica pública? Não, de jeito nenhum. Aquilo que você criou de inteligência artificial generativa no teu ambiente é teu. Acho que é teu e com responsabilidade, não vai ficar para o público externo. Aquilo que você usou para você é para você. Acho que isso é um ponto importante e essa é a diferença que a gente tem. Né? A Microsoft não usa isso para o resto do mercado. Então, sei lá, vamos pegar um exemplo. Uma instituição médica que usa OpenAI para analisar os exames dos clientes e gerar insights para os médicos ou mesmo informação para os clientes. Né? Vamos pensar práticas. Ou um tribunal de justiça que tem todos aqueles processos armazenados e tem os juízes, os advogados, os promotores usando aquilo. É para aquele ambiente, não é para o mercado. É para aquele ambiente. Aquele ambiente para usar aquela informação de forma responsável naquele ambiente. Maravilhoso. Eu queria trazer aqui um outro tema, Dani, que é a área que você é líder, que é diversidade e inclusão. E para isso a gente trouxe o Roberval também para colaborar, que também está atuando nessa área. Nossa, que aula, né, pessoal? Dani, quando você fala ali da Microsoft, sempre empoderando inteligência artificial como Copilot, né, sempre acreditando na capacidade das pessoas, qual é a importância que você vê hoje das organizações criarem um ambiente seguro para que as pessoas possam ser simplesmente o que elas querem ser, o que elas podem ser, e desenvolver ali toda a sua capacidade intelectual, né? Como que você enxerga isso? Eu preciso contar uma historinha antes, posso? Deve. Então vamos lá. Para mim, o tema de diversidade e de inclusão, ele começou há muito tempo atrás sem eu saber que existiam essas palavras, assim, de verdade. E eu, em algum momento, até demorei para captar isso, não entendia muito bem. Talvez acho que a gente não se falava tanto disso, mas eu sou filho de uma refugiada de guerra, né? Que precisou sair do seu país pela questão religiosa, o que é um absurdo, né? Um absurdo. E definitivamente isso, de alguma forma, refletia de alguma forma na minha vida, no dia a dia. Então, eu morei com minha mãe até um pouco mais de 20 anos de idade, com meus pais e com meu irmão. Meu irmão acabou saindo de casa um pouco antes. E eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comentei para vocês, mas eu lembro algumas vezes que eu chegava lá com o meu jeito filho caçula mimado, que eu sou, né, assumidamente. O queridinho da mamãe. Talvez por isso eu sou tão legal, e não o Marcelo. Né? Era o filho preferido da mamãe. Filho da mamãe. Espero que ele ouça esse podcast. E aí, que ele veja, né? Ele vai rir. Aí ele vai ligar aqui e vai falar, o Dani foi achado na feira, que essa é brincadeira. Tá aí que eu começo a ter uma diversidade. Não, mas aí eu lembro que, quando eu chegava reclamando de alguma coisa do trabalho em casa, minha mãe falava assim, filho, não fala pra ninguém que você é judeu. Não fala pra ninguém, porque eles não gostam dos judeus. Tipo, era um negócio meio... Até que chegou um dia, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não é real. Tipo, não é real, entendeu? E eu não sei, assim... E não era, assim, real. Até então não era. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que falar pra vocês que eu sou um cara, assim, bastante humor, eu gosto de humor, tenho uma palavra sempre legal pra falar, faço uma piada no meio do caos, entendeu? Às vezes até exagero, concordo com isso, mas eu acho que é bom isso, entendeu? Eu acho que é bom você trazer... assim, humor para as coisas. É importante, a positividade. Que, by the way, também é uma das características da Thaís, né? Que é trazer muito otimismo e positividade. Ela me trouxe muito isso desde o primeiro dia de relacionamento, né? Em alguns momentos de pessimismo. E aí eu lembro que chegou um momento, eu falei para ela, mas mãe, para, isso não existe. E é isso. Mas eu via nos ambientes de trabalho, ambientes de faculdade, piadas... algumas maldades. As piadas, eu sempre... Assim, as piadas eu levo na boa, entendeu?
o judeu pão duro, as brincadeiras, mas tem piadas que não fazem sentido, né? Que envolve a Segunda Guerra Mundial e assim por diante. Então aquilo começou a me incomodar de alguma forma, né? E até aí passou. Aí uma coisa que eu notei é que sim, em alguns momentos, em alguns ambientes de trabalho, eu senti um certo preconceito. Através de piadas e algumas conversas bastante sérias, né? E aí eu comecei a adotar uma técnica, eu comecei a falar isso de uns dias pra cá, e aí eu vou falar abertamente pela primeira vez no podcast, que eu comecei a adotar uma técnica para de alguma forma me proteger e proteger algum outro interlocutor, que é, desde o minuto 1, falar, de alguma forma, encaixar na conversa que eu sou judeu. E que eu sou judeu que pratico, meus filhos estudam escola judaica, minha esposa é judia, não sou ultra-ortodoxo, mas gosto muito da cultura. Eu acho que eu gosto mais da cultura do que a religião em si, não que as coisas se desconectam muito, mas eu gosto, e eu pratico aquilo que eu acho que eu tenho que praticar. E me dou super bem com rabinos, etc. Eu respeito os espaços. Engraçado, eu tenho um tio que é irmão do meu pai, que mora em Israel já há muitos anos, ele é brasileiro, né? Ele é físico, formado na USP, e ele é ultra-ortodoxo, que é um negócio meio estranho, né? Você tem um físico ultra-ortodoxo, né? Então ele acredita como o mundo se... E eu estava, há 3 semanas atrás, estava em Israel, né? A gente fez um evento com clientes e parceiros da Microsoft, e obviamente fui passar o Shabbat, né? Que é o dia do descanso com ele, fui na sinagoga, jantei com ele, e aí eu quis, nas conversas que eu tive com ele, eu quis perguntar para ele, eu nunca tinha perguntado isso em tanto tempo, eu falei, Jaiminho, que é meu tio, como que é ser físico e ortodoxo? Né? E ele, como um cara bastante diverso, falou, não sei te responder, mas eu sou físico e eu sou ortodoxo. E é tudo bem. Mas era muito engraçado as discussões do meu pai com ele, né? Eram pessoas muito diferentes. Meu pai é muito diferente do meu tio. Bom, mas voltando aqui, aquilo começou a me pegar. E por que eu fiz isso, de falar que eu sou judeu? Porque se a pessoa do outro lado tivesse alguma opinião ou tivesse algum preconceito, eu daria a chance de ela repensar antes de falar. E de alguma forma eu me protegeria e protegeria essa pessoa. E funcionou. Mas mesmo assim teve vezes que discutiram comigo que a Segunda Guerra Mundial não existiu, e que os campos sei lá o quê, e aí você entra em discussões e tem um momento que você tem que se preservar e sair, etc., porque tem um momento que não adianta, né? É difícil, é complicado. Então isso sempre veio acontecendo. Mas e vamos conectar isso com a Microsoft. Quando eu cheguei na Microsoft, o tema D&I já existia. Diferentes pilares, né? Hoje a gente tem 4 pilares e a gente criou um 5º no Brasil, né? Mulheres, pessoas pretas, LGBTQIA+, a acessibilidade, pessoas com deficiência e interseccionalidade, que a gente consegue juntar tudo isso. Em alguns outros países tem pilares diferentes, né? A gente fala agora de pilares de asiáticos também, a galera que faz parte desse grupo está começando a se juntar, já começou a se discutir pilar família, mas você vai para Israel, você tem o pilar de árabes, que a população íntegra tem que... O pilar de religiosos, que você tem algum preconceito... E assim vai, você vê, cada lugar tem sua particularidade, né? E aí, a Microsoft, pilar de mulheres, acho que foi o primeiro a ser formado, e todas as 3 líderes anteriores eram mulheres, né? Primeiro foi a Lei Eudébio, que é a nossa líder da área legal, jurídico. Depois foi a Priscila, Pri justamente, e depois foi a Lê Carine, que é a líder de mercado, governo, saúde e educação. Finalmente eu. O fato é que quando eu vim para a Sub do Brasil, eu tive a chance de me engajar um pouco mais em 2 pilares, mas mais como ouvinte. Um deles era justamente o GLIM, que é o LGBTQIA+, e o pilar de pessoas pretas, pilar de pretos, porque eu queria justamente entender. E eu me engajei como ouvinte primeiro. Porque eu queria entender, e os 2 pilares me encantaram por conseguir ter empatia, se colocar no lugar do outro, conectar um pouco com a minha história, com minorias, mas eu prefiro não comparar minorias, porque eu acho que cada um tem sua história, né? E o ser humano adora uma história triste, né? Então, é normal, né? A gente sempre conecta com histórias tristes, mas assim, o lado positivo da coisa, que bom que isso existe. E aí eu comecei a me engajar e fazer a questão de, principalmente no pilar GLIM, né, LGBTQIA+, nas rodas de conversa, abrir o microfone, abrir a câmera e fazer perguntas. Eu queria perguntar, eu tinha curiosidade. E eu ouvi coisas como, nem todo mundo que é gay saiu do armário, porque não sabe como ter essa conversa com o manager, com o gerente direto. Então, e aí eu falei, mas se as pessoas não saem do armário, e eu me dou o direito de falar assim, porque eu aprendi que se pode falar assim, né? Sem ofender ninguém. E eu aprendi também que a gente pode falar errado, que as pessoas vão fazer questão de te ensinar, as pessoas estão dispostas a te ensinar, então isso é importante também. Toda vez me perguntam, por exemplo, você fala pretos ou fala negros? No Brasil você pode falar os 2.
Nos Estados Unidos você não pode falar negros, que vem de Niger, que é super preconceituoso. Níger, né? Que é super preconceituoso. Então você fala black. Então, e aí você vai engajando e você vai aprendendo. Então, para mim, virou uma escola de aprendizado. Até o momento que eu virei para ler, e o nosso mandato como líder de pilar na Microsoft, como é voluntário, 2 anos e meio, 3 anos no máximo, né? Eu já estou completando o primeiro ano. E eu falei para Ale, Ale, eu quero fazer shadow com você porque eu quero ser líder. E aí foi um negócio diferente, mas como assim, né? Cara, um homem branco, hétero, judeu, privilegiado, líder de diversidade e inclusão, não tem lugar de fala. Pô, eu não sou preto, eu sou hétero, eu não sou mulher. Até tem um problema motor que é invisível, mas eu não sou uma pessoa com deficiência, eu não tenho um desafio de acessibilidade real, né? Real não, eu até tenho um, mas é invisível, né? Não sou PCD, etc., não sou pessoa com deficiência, formalmente, né? E aí eu falei, caramba, como é esse lugar? E aí vem a história do lugar do aliado. Porque quando a gente olha para as empresas, a maioria das lideranças das empresas até hoje no Brasil assim são pessoas exatamente como eu. São pessoas exatamente como eu. Olhem para as empresas. São exatamente como eu. Até tem alguns que não se assumem homossexuais, mas são exatamente como eu. São exatamente como eu. Brancos, héteros, etc. E aí entra o papel. E aí entra o lugar de fala, que é o lugar do aliado. Então, esse é um papel super importante que eu falo em todo lugar que eu vou. A gente só muda esse ponteiro é muito duro para mudar. Quando você está mudando, ele volta, você está mudando, ele volta, você está mudando, ele volta. Se a gente não tiver os aliados puxando esse ponteiro, ele não vai. Ele não vai. Então é isso, quando a gente, líderes das empresas, todas nós, líderes das empresas, se a gente não, por exemplo, resolve que aquela vaga que a gente vai contratar vai ser uma vaga realmente para as minorias, essa vaga não vai ser contratada, porque os homens, naturalmente, têm mais coragem de alguma forma, se aplicar às vagas. Né? As mulheres têm o tema do síndrome do impostor. O síndrome do impostor, quando você vai para mulheres pretas, é muito maior. Quando você vai para LGBTQIA+, esquece. O público trans estão, pelo amor de Deus, público trans, então, cara, é isso. Essas pessoas não acham que ela pode estar nesses lugares. E a gente tem a obrigação de mostrar para essas pessoas que elas podem estar nesses lugares. Elas podem estar. Muito importante isso, né, Dani? Eu acho que você comentando ali, eu estava lembrando um pouco ali, você falando da sua história. Eu não sou judeu, né? Sou nordestino. E durante um tempo existia um preconceito também com o nordestino, né? Total. E você fala, puxa, mas você falando ali, eu já me apresentava falando que eu sou judeu, né? E durante um tempo eu tive essa resistência, a minha experiência pessoal, de não me apresentar ali naquele momento, exatamente porque existia já um ambiente preconceituoso, né? Mas, Dani, voltando aqui nessa discussão que é super válida, né? Quais são os benefícios que você acredita que a diversidade e inclusão pode trazer para as organizações que ainda não estão pensando, por exemplo, nesse tema que é tão importante? Às vezes as pessoas ficam um pouco de receio de falar sobre diversidade e inclusão conectada a negócio. A realidade é o seguinte, o mercado é um mercado diverso. Se a gente tem, qual a população do Brasil hoje? 52% de pessoas pretas. Se você não tem pessoas pretas dentro das empresas, eu tenho certeza absoluta que você não tem produtos e serviços para pessoas pretas. Quando você tem produtos e serviços para pessoas pretas num país, eu vou entrar em loop aqui, 54% é preto, como que você vende para essas pessoas? O que você vende para essa pessoa? Uhum. Então, você vê movimentos maravilhosos hoje no mercado, né? Você vê movimentos, desde produtos do cabelo, maquiagem, né? A história do Band-Aid, por exemplo, e tecnologia, de alguma forma. Você tem que incluir essas pessoas, são 54%. Cadê as pessoas pretas em tecnologia? Semana passada eu fui no evento de outro parceiro, um dia à noite, e mais uma vez teve uma oportunidade de falar de skilling, etc. E aí, a gente nem tinha programado falar de D&I, mas vem a forma natural. E não tem como não conectar skilling, né? Quer dizer, você treinar mais pessoas num país que tem 54%. Pega, por exemplo, o tema com deficiência. Pô, hoje, o que a gente tem no nosso pacote de produtividade, por exemplo, Teams, Microsoft 365, Xbox, a caixa do Xbox para pessoas com deficiência é espetacular. Como você venderia videogame para crianças que têm desafio de mobilidade ou adultos desafio de mobilidade? E assim vai. E assim a gente vai criando. É uma batalha. Essa é uma batalha, mas você tem que preparar o ambiente para esse tema. Eu vou até conectar com a primeira pergunta, sem voltar à primeira pergunta, se você pensa em criar ambientes saudáveis e pensando, por exemplo, em deficiência, tem que treinar os líderes. Então a gente fez isso. Agora a gente tem feito um trabalho de treinar os líderes para lidar com pessoas com deficiência. A gente já tem um funcionário cego na empresa hoje em dia.
É super interessante. Mas a gente tem que treinar o ambiente para isso, né? Quando a gente fala de pessoas com neurodiversidade, é outra coisa. Por exemplo, o tema de TDAH hoje é um negócio muito sério. O tema de autismo, né? O espectro autista, né? Que hoje, né? Na minha época de escola, era... Vocês lembram disso? É um absurdo. Não sei se passaram por isso, mas você tinha um colega, um amigo da escola, que era chamado por falta de atenção. Você é desatencioso, você não estuda. Ou os pais falavam, não sai muito com aquela criança, que ela vai no psicólogo, ela é problemática, não sei vocês, mas eu não vivo sem a Thaís e não vivo sem minha terapeuta, tá? Assim, é isso. Eu já falei pra ela, não tem alta. Não existe como tem alta, não existe alta. Pelo resto da vida, entendeu? É isso. E aconselho a todo mundo fazer, entendeu? E meu coach também, que é o Fernando, que é espetacular, entendeu? Que ele me ajuda em outros aspectos, né? Mas é isso, então... Eu acho que a gente tem que criar um ambiente seguro para isso. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem a obrigação que a gente tem que ter como líder. Entendeu? Não, isso é super importante. E para fechar aqui, até para dar espaço também, né, Rosane, para a gente continuar essa mesa que está super importante. Quais os desafios você, Dani, encontra hoje para promover a diversidade dentro da Microsoft? Eu sei que essa é uma pergunta bem difícil, né? O pessoal de casa deve estar... O desafio? Eu acho que o desafio é o seguinte: diversidade e inclusão é um tema se ele só funciona se for repetitivo. Isso tem que estar sempre lembrando, porque você tem que trazer, até as pessoas começarem a colocar isso no dia a dia como eu coloquei. Sim. Mas assim, é muito complicado. Assim, Por quê? Porque o dia a dia consome, as pessoas têm que lembrar. Desde o dia que acorda, assim, é lembrar na hora da contratação, na hora que estiver conversando. Eu vou dar exemplo real, tá? Vou falar, mulheres. É muito fácil até hoje, numa sala de reunião e no nosso mercado onde só tem uma mulher, de alguma forma, os homens não deixarem ela falar. É normal. E tem hora que você não se liga. E a nossa obrigação como homem é interromper e falar, deixa ela falar. E também a obrigação das mulheres é falar, opa, se posiciona, preciso falar. Exatamente. Então, você lembrar disso no dia a dia, garantir que está todo mundo sendo escutado em todos os públicos. Mais uma vez, a síndrome do impostor, ela permeia todos os públicos, né? Isso é uma coisa. No capacitismo, é a mesma linha. Você garantir que a pessoa que está lá com alguma deficiência, ela seja parte daquilo, independente da deficiência dela. A gente tem hoje, gente no nosso time, né, Li? É isso, com a sua deficiência, que trabalha com a gente, é isso. Cara, a gestão dessas pessoas é uma gestão única. E tem que ser uma gestão única. É uma gestão única. Acho que esse é outro desafio, né? A gente falava, né, a gente tem que parar de chamar as pessoas de diferentes. Elas não são diferentes. Elas não são diferentes. A gente tem a obrigação de fazer com que elas sintam iguais. Se só sintam elas iguais, você trata como único. É isso. É o cliente único, é o funcionário único. É isso, não adianta. Não adianta você colocar tudo no mesmo bolo, entendeu? É isso. E mesma coisa com as pessoas mais sêniores, que é um assunto que eu sei que você vai tocar já. Entendeu? Não é isso? É isso. Eu acho que a gente vive... A gente estava brincando agora há pouco, né? A medicina está ajudando a gente ficar vivo até o plus 90, com qualidade. Essas pessoas têm que estar nas empresas. Essas pessoas, eu discuto muito, quando a gente pensa em promoções das pessoas, eu discuto muito sobre a experiência de vida. Se você promover um jovem de forma irresponsável, sem que ela tenha experiência de vida, você pode estar destruindo a carreira de uma pessoa jovem. Que é uma potência, pode ser uma potência. É isso, a gente tem que trazer isso mais para dentro das empresas. A gente tem que olhar para as pessoas com diferentes experiências, e experiência realmente de idade, experiência de mercado, isso é importante. Isso é importante, as pessoas trazem muita experiência, as pessoas estão conectadas, elas estão atualizadas. Do que a gente está falando? Isso é inclusão. Então, isso é inclusão. É inclusão em todos os sentidos, entendeu? É ouvir, é ser escutado, é escutar. É isso. Show, Dani. Beleza. Eu não te conhecia pessoalmente, conhecia de ouvir falar, tô gostando muito. Vou até virar um pouquinho, que tá doendo meu pescoço também. Eu vou virar você também. Vamos lá. O que você acabou de falar sobre repetir, né? Eu defendo muito isso, porque ninguém muda aquilo que desconhece. Então, falar exaustivamente sobre o assunto é o primeiro passo para qualquer tipo de mudança que você deseje empreender. Depois você consegue um nível de sensibilização. Agora, o resultado também é alguma coisa que, na medida que vai sendo alcançado, sensibiliza mais e proporciona que as pessoas se interessem mais e mais em saber sobre isso, né? Eu sei que vocês têm vários projetos sobre diversidade e inclusão. E será que você podia compartilhar um pouco para a gente deixar registrado resultados? Lógico. Em termos de comunidade, vocês atuam já sobre algumas comunidades, sim, especificamente, sobre retorno que vocês já têm? Sim.
Então vamos lá, eu vou falar um pouco de interseccionalidade, né? A gente hoje tem os 4 pilares que eu comentei com vocês. Então, por exemplo, mulheres. Hoje a gente tem uma comunidade muito forte de mulheres, que foi a primeira que a gente fundou. Atualmente a Cíntia, que é a nossa líder de mulheres, que é uma mulher, que é dev, carreira técnica super atuante, super atuante. Então hoje são milhares de mulheres treinadas na tecnologia Microsoft que tocam com a gente. Então assim, são mulheres. Eu posso olhar no celular os resultados? Pode. Sabia que tem número? Eu já olho, eu falo mais de resultados. E aí o que a gente fez foi trabalhar em interseccionalidade. Então a gente criou um programa chamado, por exemplo, há anos atrás, antes inclusive da minha gestão, foi na gestão da Lei, que é o Black Woman in Tech. E aí aconteceu uma coisa interessante. Quando a gente criou o Black Woman in Tech, as mulheres trans começaram a se interessar também. Poxa. E aí a gente começa a trazer esse público também. Na linha de repetir, uma coisa muito legal começa a acontecer na área. Esses dias, por acaso, o nosso time de parceiros, né, o time de GPS, criou agora uma iniciativa em Q4, que era justamente trazer também carreira técnica e palestra técnica para o grupo LGBTQIA+. O nosso grupo do Gleam, por exemplo, a gente tem uma parceria com a Transconvida. Olha que interessante. Vocês sabem qual que é a média de vida de uma trans no Brasil? Vocês têm ideia ou não? Não. 35 anos de idade. Misericórdia. Por qual motivo? Cenário de guerra, né? Meu Deus. Onde elas trabalham? Onde que elas estão? Quanto de violência elas sofrem? Que tipo de remédio elas se aplicam? É muito insalubre, né? Depois leiam, peguem o chat GPT e busquem falar sobre isso, e vocês vão ficar assustados e assim. E aí o que a gente traz é o seguinte, não tem nada a ver com vender Azure. É assim, você pegar uma pessoa que trabalha, infelizmente, em prostituição e pensar que ela vai vender Azure, ou vai aplicar Azure, ou vai virar uma developer de hoje para amanhã, não existe. Não, a gente vai falar de educação básica. A gente vai falar de Office 365, de começar computação básica, então parceria com uma ONG. É isso. E a gente já formou 2 turmas. Números ainda pequenos. A gente forma 2 turmas. Eu tive, né, na Microsoft, depois busquem no meu LinkedIn, lá atrás, já faz alguns meses, eu participei da 2ª turma de formatura delas. Pessoal, é emocionante. E o mais interessante, né, quando eu chego lá para cumprimentá-las, elas te olham de uma forma, esse ambiente não é meu, onde eu tô, demoram horas para chegar na Vila Olímpia, né? É isso, de onde que elas vêm, como elas vêm, é isso, né? Então você vê, olha que privilégio. Mas o mais interessante é ir lá e cumprimentá-las com um beijo, dando oi com um beijo. Que a gente cumprimenta no Brasil as mulheres com beijo. E elas sentem, tá me cumprimentando com um beijo? Tipo, aí você ouve. Uma delas, por exemplo, que palestrou, trabalha já hoje no Itaú, como deve. Mas elas vêm uma história de uma enfermeira formada, que mudou de carreira, veio para tecnologia, assim vai. Agora eu vou ler alguns resultados, posso? Perfeito. Eu vou ler porque eu já não decorei resultados. Então eu vou dar um exemplo claro, ó. Iniciativa Mulheres Tech, tá? A gente já teve... o objetivo é capacitar 100 mil mulheres em todo o Brasil. 100 mil mulheres. Isso faz parte da nossa plataforma Microsoft Mais Brasil, que eu comento já para vocês o que é. Mais de 105 mil certificados emitidos. Quer dizer, média de 2,5 cursos concluídos por pessoa. Isso é uma máquina, tá? Quando a gente vai, por exemplo, para o caminho digital. Caminho digital, a gente está falando de capacidade para atender 5,5 milhões de pessoas. É muita gente. Quando você fala de 5,5 milhões de pessoas, você não tem como pensar em D&I. Parceria com ONGs, né? Por exemplo, a Recode. Por acaso, hoje saiu no LinkedIn um bate-papo da Tânia com o líder da Recode, que é justamente quando você pega público de comunidades, etc., pessoas carentes, e assim vai. Você quer ver outro exemplo? Legal? A gente fez uma parceria muito forte hoje com o próprio governo, onde a gente fala de 7 milhões de pessoas alcançadas entre 2020 e 2023. 7,8 milhões de pessoas. Caraca. Só com treinamentos nossos. E aí, isso tudo faz parte de um guarda-chuva chamado Microsoft Mais Brasil. Então, em pleno outubro 20, pandemia, as pessoas começam a recuar. O que a Microsoft faz do Brasil? Liderança maravilhosa da Tânia e da Patrícia Sala, né, que sou fã também incondicional, da Paty, cara, vamos impactar o Brasil. Vamos impactar o Brasil. Esse país é um país, isso é importante pra gente. A gente criou um programa chamado Microsoft Mais Brasil, onde o objetivo é justamente impacto em skilling, impacto na economia, e a gente cria o programa Conecta Mais, que é justamente um programa para impactar o Brasil, né? É um programa para skilling. Vocês entrarem hoje na web, está lá, aberto para todos os parceiros, clientes, justamente muito treinamento. Assim, a informação está disponível. E fora isso, você tem a Lúcia, que troca filantropia no Brasil, que trabalha com essas ONGs. Então, é nessa linha que a gente trabalha, né? E, por exemplo, na linha de pessoas com deficiência, a gente tem uma iniciativa super legal com o Autismo Tech, que é outro que a gente investe, que é justamente treinamento para as pessoas autistas, e assim por diante. E assim vai, né? E isso segue ano. E aí tem investimentos que vêm do plano de investimentos do país, plano de investimentos da área de filantropia,
né? E investimentos da estrutura de diversidade e inclusão, da área que eu cuido. Quer dizer, a gente todo ano a gente garante que a gente continue, que a gente mantenha esses investimentos, pelo menos o mesmo investimento para isso. E é isso, e a gente vai abordando o mercado. Os números são impressionantes, são grandes, né? Os números Pelo são que você compartilhou aqui. Eles são impressionantes. São impressionantes. Portanto, a empresa ela pode influenciar e ela pode tornar nesse trabalho todo de que o mundo, né, como objetivo seja mais inclusivo, a empresa realmente ela tem essa capacidade. Tem, e a gente quer e faz parte da nossa missão. É uma marca como a Microsoft, é uma marca que, assim, a gente tem obrigação de impactar, né? Empoderar cada dia mais as organizações e as pessoas fazerem mais. A gente tem obrigação. Agora, posso responder uma outra coisa? Claro. Eu tenho muito orgulho, eu vou falar mais uma vez, desse ecossistema. Porque o que tem parceiro que já está fazendo diversidade, tem muito mais para fazer. Tem. Mas tem parceiro que ensina pra gente, tá? Eu tenho que falar isso pra vocês, tem parceiro que ensina pra gente. Tem parceiro que hoje teve um e-mail com a Tânia com parceiro, assim, parceiro convidando a gente a fazer parte do ecossistema. A gente teve a parada LGBTQIA+, há 2 semanas atrás, no domingo, né? Vocês devem ter visto no meu LinkedIn, eu fui lá. Foi uma experiência super legal. Eu saí muito cansado, porque realmente intenso, tem uma energia. música. Assim, a energia é fenomenal, assim, foi uma experiência maravilhosa. E a gente patrocinou, né? Faz parte da nossa linha de D&I, foi todo o time, a gente se juntou com o LinkedIn, foi muito legal. Subimos no carro, foi muito legal. Foi muito legal, foi uma experiência maravilhosa. Dani, você gosta de uma situação bem de bagunça? Gosto. Calorosa. Imagina que para mim foi desafiador. Eu tinha acabado de voltar de Israel, desse evento com parceiros e clientes. Fiquei mais uns dias lá visitando minha família e meus amigos. Pisei no Brasil. A Bia estava viajando com as amigas. Eu só fui encontrar a Bia depois. Deu 2 semanas sem ver minha filha. E aí quando eu cheguei cansado, super cansado. Mas assim, foi uma experiência que me engrandeceu, assim. Eu falei, é isso, né? E assim, é isso, assim. Energiza, né? Nossa, é uma coisa, assim, eu aconselho, assim, vai ser difícil eu não ir de novo, assim, nem que dar aquela passada, mas assim, foi muito legal. Mas é isso, é isso, assim, a gente trazer as pessoas, e que foi muito legal que na parada, eu fui convidado por muitos parceiros, para estarem com os parceiros, que eles fizeram um brunch, assim como a gente fez antes da parada, de se encontrarem, eu vejo os parceiros se juntarem, e parceiros nossos do mercado de consumer, de pessoa física, não só B2B, e tava a galera lá, e depois eu vi no LinkedIn e falei, que legal, como a gente aprende junto, entendeu? Maravilhoso, incrível. E Dani, pensando também nas comunidades hoje, subrepresentadas, conta um pouco pra gente que programas a gente tem também para levar a diversidade para essas comunidades. Todas essas comunidades fazem parte das iniciativas de filantropia, né? Então a Lu pode entrar muito mais com vocês, mas a gente tem parcerias com ONGs, seja através do time de D&I, e aí ONGs, a gente fala desde ONGs conectadas a mulheres, então dentro de D&I, assim como, por exemplo, a gente tem uma ONG super legal, que ela é até regional, chama ONCE, que tem a ver com mulheres em cibersegurança, e a Vanessa, que é uma das nossas líderes de cibersegurança na América Latina, super fã da Van também, ela faz parte da comunidade, e aí é uma iniciativa do time de filantropia. Então, tem algum momento que as iniciativas estão com a gente em área de diversidade, algumas vezes estão com filantropia. Algumas ONGs trabalham com o nosso pilar de Black, né, pilar de pessoas pretas, que a Cássia toca. Autismo Tech, eu falei para vocês que a Livinha toca também, que também é uma ONG, onde a gente tem um objetivo claro de inclusão. Isso é interessante, não só de inclusão, mas de a gente capturar, de alguma forma, o nome dessas pessoas, onde que elas estão, para no momento que a gente tiver vagas, de poder abrir. É muito legal. Você falou de parcerias, em algum momento, inclusive, a gente trabalha com alguns parceiros, a partir do momento que as pessoas liberem, que essas informações cheguem no mercado, que esses currículos também cheguem no mercado, né? E assim vai, né? E todos os outros pilares também. Então, é muito interessante, a gente chega nisso. Incrível. Nossa, muito bom, né? Muito bom. Acho que a gente ficaria aqui o tempo inteiro. É uma delícia falar disso. Sensacional. Dani, você fala ali de muita responsabilidade da Microsoft, né? Até pelo poder da marca e tudo mais. Quais são as tendências emergentes que você enxerga hoje? Que até para o parceiro que ainda não está trabalhando, ou para a organização como um todo, para promover a diversidade e inclusão, as emergências. Eu falei para vocês que precisa ser feito, né, de imediato. Eu falei para vocês que eu tô fazendo um curso de conselheiro, né? E uma coisa que eu fiquei surpreso nos cursos do IBGC, espetacular, tem vários no mercado, mas o IBGC hoje é o mais, né, conhecido, etc. Mas tem vários, samples para mulheres, assim por diante.
E foi muito interessante o seguinte: o que mais falta as empresas discutirem hoje são 3 temas. E é empresa de todos os tamanhos. Um deles é justamente a diversidade e inclusão. Então, como incluir mais? Assim, sem dúvida. E, mais uma vez, a minha dica para todo mundo é: comece por algum lugar, comece por algum pilar. Comece. Olha, eu decidi que eu vou ter mais mulheres. Eu vou decidir que eu vou fazer palestras internas sobre LGBTQIA+. Eu vou falar de asiático. Mas, assim, comece por algum. E não comece por todos. Porque a execução é muito complexa. Assim, o letramento é muito complexo. Sim. Então, começar por um já é uma grande coisa, de verdade, né? Parece que é simples. Isso é uma coisa. A outra coisa, nessa linha de diversidade e inclusão, tenha voluntários para isso, mas pessoas que tenham essa... o olho tem que brilhar. Pessoas que queiram, de alguma forma, colocar na sua missão de vida, que faça parte. Hoje eu estava no almoço antes de vir para cá e não tem jeito, né? O assunto volta, e eu estava falando com uma pessoa que eu admiro muito do nosso mercado, é uma pessoa que eu falo de vez em quando, e a gente trouxe esse tema e é isso, né? E o olho brilha, né? E a pessoa, é legal quando a pessoa fala: putz, eu ainda tenho muito o que fazer. Já saí do almoço, de alguma forma, inspirado e inspirando alguém a fazer mais. Se a pessoa fizer um pouquinho, já é alguma coisa. Tem tanta coisa para se fazer. Acho que isso é uma coisa. Então tem que começar por um pilar. E tem que trazer alguém dentro da empresa para liderar isso. Na Microsoft somos todos voluntários. Mas a dica que eu dou é: invistam. Invistam em treinamento, invistam em algum momento ter um funcionário que de alguma forma é medido por isso. Quando eu falo medido não é só o scorecard por scorecard, mas é medido assim, na linha do que você falou: que impacto você vai ter nisso? Você tem que medir. Quando você não mede, você não consegue saber se você está impactando. Então, contratações que você fez, treinamentos que você deu, pessoas que chegaram, tem que medir. Sem aquela loucura da medição que a gente faz no negócio. A gente tem que tomar cuidado, medir com responsabilidade. Não que no negócio não seja responsável. E aí isso é uma coisa. Agora, falando de tecnologia emergente, é o seguinte: quem não discutir cibersegurança hoje vai ter um problema muito sério. Isso é outra coisa da discussão. Os conselhos das empresas não têm pessoas especializadas em cibersegurança. Tem uma oportunidade enorme. As pessoas não estão discutindo cibersegurança. Então, as pessoas, elas evoluíram tecnologicamente de alguma forma. Pode ser da mais simples à mais complexa. E da mais simples à mais complexa não fala em cibersegurança. Isso traz um risco gigante. Porque a cada um desenvolvedor pensando em como evitar um desafio em cyber, você tem 10 hackers, eu nem sei se o número é esse é o número que eu uso, justamente para exagerar, entendeu? Mas é real, né? É real. Mas é isso, o ser humano é assim, né? A cada uma pessoa querendo fazer uma coisa boa, tem 10 querendo fazer uma coisa ruim. Exatamente. Isso é em tudo, né? E, infelizmente é assim, entendeu? É isso. E o terceiro ponto, que não dá para descartar, que acho que é o tema de inteligência artificial. Assim, pessoal, tem que se perguntar o que é esse negócio de inteligência artificial. Tem que se perguntar. Vai impactar todos os negócios. Isso é real, mas se você um dia não trouxer isso para a tua empresa da mais simples à mais complexa, teu business pode acabar. A não cyber pode acabar com o teu negócio e a não aplicabilidade de inteligência artificial também. Exemplo disso é que outro dia, falando de parceiros, outro dia a gente fez um roundtable com parceiros de cibersegurança que não estavam com a gente, você lembra ali? No escritório. E aí um parceiro que é do interior de São Paulo, esqueci o nome dele, sei que é uma figura. Ele falou que um cliente dele foi atacado, e aí o cliente dele falou: quanto eu vou gastar com você? Ele falou: você está preocupado com quanto você vai gastar comigo? Teu negócio que está parado, você tem que estar preocupado com quanto dinheiro você está deixando de ganhar, porque o negócio parou. O investimento em mim é o mais barato, o teu negócio está parado, amigão, entendeu? É isso. E é isso, pessoal, usem cibersegurança e usem da Microsoft, por favor. Exatamente Como isso. líderes de mercado, com muito orgulho, apenas 5 anos mais ou menos que a gente está nesse mercado. Não, maravilhoso. E aí, Dani, eu queria que você olhasse para a câmera e desse um recado final para os nossos parceiros que assistem ao Pausa na Programação, que estão aqui com a gente. Que recado você gostaria de passar para o canal de parceiros? Primeiro, eu vou agradecer antes ou depois? Eu sei que vocês vão, né? Eu posso agradecer agora? Depois eu agradeço? Então tá bom. O programa é seu. Então tá bom. Acho que o recado, na linha de manter a repetição, e parece chato, mas é o seguinte: mais uma vez, o valor que o cliente está vendo em nós, né, nosso cliente comum, eu gosto de falar esse termo cliente comum, é esse conhecimento técnico, conhecimento da indústria. Querido parceiro, se você não tiver isso, você vai ter um desafio na tua empresa e vai chegar um momento que a gente não vai conseguir te ajudar. Então nos escutem e façam, e se preparem, e estudem, se certifiquem, façam o que a gente está fazendo como empresa. Assim,
a gente, com muita humildade, a gente tem um alcance global. A gente é uma empresa que está no globo inteiro e a gente está vendo esse movimento. Os clientes estão buscando isso. Então, sejam o melhor parceiro, não da Microsoft também, mas sejam o melhor parceiro dos clientes de vocês. Pensem no negócio do cliente de vocês. Entendam o problema de negócio do cliente de vocês. Se vocês entenderem isso, a partir daí, nenhum outro cliente, o cliente não vai trocar de parceiro. É isso. Vocês, muitas vezes, são concorrentes de vocês mesmos. Não entre vocês, de vocês mesmos dentro das empresas. É isso. Então, cada vez que vocês virem conversar comigo sobre os desafios do licenciamento, etc., eu vou falar, e como está teu serviço? E qual que é qual que é tua receita, percentual de receita em serviço versus licenciamento? É isso que é a mensagem para vocês. A gente está investindo muito em novas tecnologias. A gente está investindo bilhões de dólares em novas tecnologias, em data centers pelo planeta, para receber vocês, receber os clientes de vocês, com nossas especializações, é isso. Usem nossos escritórios, muitos de vocês já vêm utilizando isso, usem a favor de vocês, é isso. Eu quero levar muito mais cliente e parceiro para Israel, que foi muito legal para falar de cibersegurança e inteligência artificial. Mas para isso a gente precisa que vocês estejam especializados, porque são esses parceiros que vão estar com a gente cada vez mais próximos dos clientes. Inspirador, Dani. Obrigada. A gente está se encaminhando aqui para o final e eu queria te pedir, Dani, sem chorar. Tá bom. Tá? Vou tentar. Tá difícil hoje, né, Dani? Sem chorar. Já sei, vamos começar de novo? Devia ter deixado para o final. Eu queria te pedir qual que é o seu momento pausa na programação. Ufa! Como que você, com essa energia toda que você tem, você se recarrega? Então, a primeira coisa é que eu fui um daqueles que aprendeu algumas coisas na pandemia, né? Eu sempre acreditei que o ser humano... Na pandemia, eu repetia isso, você lembra ali para o Steve, assim, pessoal, o ser humano vai ser muito melhor depois dessa. Verdade. Eu, infelizmente, tenho dúvidas. Se aconteceu. Se aconteceu ou não. Eu acho, mas aí discutir a humanidade, a gente pode passar mais 3 podcasts. Isso, pode ler um monte de livro, é isso. Mas naquilo que eu consigo, de alguma forma, impactar, e naquilo que eu consegui impactar em mim mesmo, na minha família, eu me tornei... Eu venho me tornando... As pessoas podem não acreditar, mas cada dia uma pessoa mais calma. Eu acho que eu era muito mais... talvez ansioso, não que eu seja pouco ansioso. A gente teve uma palestra esses dias com a Daphne, não sei se vocês conhecem ela, que escreveu o livro Power Skills. Ela foi na Microsoft justamente no Dia Internacional das Mulheres. Logo depois, a gente comprou alguns livros dela para distribuir para todo o time. E ela falou uma coisa que eu não tinha noção, mas uma das maiores doenças da humanidade hoje é a ansiedade, justamente porque você não sabe o futuro. Eu estou repetindo isso sem parar. E eu tenho trazido isso para mim. Então, acho que isso é um pouco tentar não sofrer com aquilo que não se controla. Você não controla, não tem como não sofrer. O otimismo acima de tudo, apesar dos impactos que a gente tem no dia a dia, seja na vida profissional ou pessoal. Isso me recarrega muito. Eu virei basicamente um cara focado na saúde. Então, há um ano e meio eu não bebo. Então, para mim, álcool foi uma coisa que... durante a pandemia, em algum momento aumentou o consumo, logo depois eu decidi que não. Então eu cuido muito da minha saúde. Eu faço exercício mínimo 5 dias por semana. Não importa a hora que eu faço, mas eu faço entre musculação, dar mandada, corrida, jogar tênis, etc. Isso me ajudou a melhorar muito minha autoestima, inclusive. Me sinto bem. E tem uma coisa que eu acho que está em volta de tudo isso, que eu venho trazendo para mim, tenho falado muito, que é a história do ser integral. O ser integral, não sei se já leram um livro não novo no Brasil, que chama Gestão do Ser Integral, que foi a palestrante, eu tive com ela há mais de 20 anos atrás, acho que é a René Bustamante, mas depois busquem Gestão do Ser Integral, onde fala um pouco disso, né, de você não conseguir separar, não tem diferentes Danis, né, não tem diferentes Rose, Lívias, e assim por diante, você tem uma pessoa só. Então, como você conseguir trazer isso e botar a família no centro? Então, hoje eu tenho feito muito isso, assim. Por mais que ainda a minha família reclama que eu trabalho muito, né? Tem uma música do Titãs que tocou no sábado que era sobre trabalho, né? E aí eu fui no show do Titãs, obviamente, com a Thaís, e fui com o meu melhor amigo, que é o Dude, que é um cara que me inspira de uma forma absurda, né? Não tinha falado dele, né? Mas a gente tá falando muito de trabalho, mas assim, eu tenho minhas relações pessoais muito bem claras, né? O Dude é meu irmão, assim, a gente cresceu junto desde 5 anos, a gente é uma turma de 5 amigos. E ele é o único que está em São Paulo, o resto já está fora. E
E ele fala, família E, né? Então, hoje na música de trás é família E, família A, família, né? Eu pensei que você ia cantar. Família E, família A, família. E a Thaís vem me puxando muito isso, né? Sobre o tema família, etc. E na minha linha de pensar esse Dani, né? Momento, pausa na programação, eu acho que é isso. É a pausa na programação para justamente conectar e estar com eles, entendeu? E eu tenho praticado isso, assim, eu muito mais do que antes, apesar de ainda trabalhar muitas horas, estudar, mas eu tenho muito que melhorar ainda. Acho que está longe de eu ser aquilo que se espera de tempo dedicado, mas eu tenho curtido, eu tenho buscado, acho que uma das formas eu tenho buscado me incluir nas coisas que a família gosta de fazer, que eu gosto de fazer. E a gente tem conseguido chegar a alguns acordos. Então a Biazinha joga tênis, o Dudu acabou de não querer mais jogar tênis, mas ele agora virou um doente de futebol e ele é um goleiraço, um craque. Vou falar, cara, o Dudu... Ontem, por exemplo, é isso. Ontem eu, a Bia e o Dudu, a Thaís foi num aniversário que a gente tinha de família, e eu, a Bia e o Dudu, a gente foi num campeonato de futebol. A Bia também joga futebol, também participa de campeonato. Ela é atacante. E o Dudu ontem jogou com a turma dele e foi chamado para também jogar no gol com 2 turmas acima, que é crianças de 10, 11 anos. Olha. Ele tem 8, entendeu? E aí o que eu faço é estar integralmente com ele e gritando: vamos, filho, vamos! Vamos, entendeu? É isso, vamos! E gritar na arquibancada como se estivesse na Copa do Mundo, entendeu? E é muito louco, né? Que você vê os pais alucinados, xingando o juiz. Então, isso eu me controlo mais, entendeu? Ontem jogou contra o São Paulo, né? Eu sou corintiano e foi difícil não falar do juiz, que ele era São Paulino, né? Não, o juiz era São Paulino ontem. É isso, acho que é essa forma. Minha pausa na programação tem sido como a gente se incluir, como a gente tá mais tempo junto, entendeu? E meus tempos com a Thaís, e fazer questão de incluir minha mãe, entendeu? E assim vai. E meu cunhado, e meu irmão, minha sobrinha, né? Eu tenho uma sobrinha de 18 anos que é maravilhosa, que me inspira muito e que... Então assim vai, eu acho que é isso. Acho que eu tenho colocado... as crianças e a família, quando eu coloco a família, toda vez que eu coloco a família no centro de qualquer discussão que eu tenha, eu consigo tirar um pouco essa ansiedade de focar neles, porque é isso. Se eles estiverem bem, eu vou estar bem, e o ciclo ser integral vai funcionar como um todo. Bom, Dani, eu quero te agradecer demais pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente hoje. Eu quero agradecer Rejane por você estar aqui e ter... Obrigada, foi um prazer, Dani. Rejane, um prazer. Colaborado tanto. Lívia, minha musa. Imagina, um prazer. De verdade, estar nessa mesa é um prazer. De verdade. Obrigada, Dani. É sempre inspirador te ouvir falar. De verdade. Roberval Silva. Olha, falar o quê, né? Acho que inspiração, acho que essa é a palavra, e poder fazer parte aqui, poder contribuir também um pouco, é motivo de muita honra, muito orgulho. Obrigado pelo convite, obrigado pela troca aqui, Dani. Eu acho que é algo que a gente leva para a vida, né? Obrigado. Obrigada. Obrigado. Muito legal, sempre muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente amou estar aqui hoje. Sigam Pausa na Programação, sigam Dani Minitentag, Rejane Marcelino da Silva. Lívia Moreira. Era para falar só Rejane Silva, errei. Rejane Marcelino da Silva. Lívia Moreira, Roberval Silva, Rosane Coutinho. Obrigada. Tchau, tchau.